julho de 2025. Ao sul do Japão, mais precisamente entre o Japão e as Filipinas, uma porção de terra irá emergir, causando um tsunami devastador, atingindo vários países da Ásia, dentre eles o Japão. A intenção do vídeo, não é para deixar ninguém em pânico, tá? Mas sim para deixar as pessoas cientes de que de repente pode acontecer alguma coisa bem grande aqui no Japão e que todo mundo estejam preparados. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui. Esse livro aqui, ele tá trazendo bastante preocupação entre os japoneses, taiwaneses, filipinos, né? Por quê? Porque ele traz uma previsão de 2025, mais precisamente julho de 2025, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a autora desse livro aqui, né? Para que vocês entendam um pouco melhor da história. Ryu Tatsuki, ela foi uma mangaka, né, japonesa. Mangaka é uma pessoa que desenha mangás, né? Ela, desde 1985, ela vinha tendo sonhos premonitórios, né? Então, ela sonhava alguma coisa, tipo, sonhava alguma coisa hoje e daqui 2 anos acontecia essa coisa, sabe? Então, E esses sonhos, ela tinha esses sonhos de noite, e quando ela acordava, o sonho ainda ficava na cabeça dela, né? Ela não esquecia dos sonhos. Então ela resolveu escrever um diário, né? Pegou um caderninho e começou a escrever todos os sonhos que ela tinha, né? E dentre esses sonhos, né? Ela sonhou que antigamente tinha uma banda chamada Queen, né, onde o vocalista era o Freddie Mercury. Ela sonhou com a morte de Freddie Mercury, né, mês e ano, e pum, acertou. Ela sonhou também com a morte da princesa Diana, mês e ano, pum, e acertou. E ela sonhou também com o desastre lá de Fukushima, né, mês e ano, pum, e acertou, né? A partir desse acontecimento aí, né, de Fukushima, o livro dela virou febre, né? Todo mundo queria comprar, e hoje em dia esse primeiro lançamento já não existe mais, não tem mais para vender, né? E quem tem, né, tá vendendo hoje tipo a 100 mil ienes, mais ou menos. É um livro bem caro, né? E não se encontra por aí não, né? E ela relançou um livro, né, com mais previsões, né, que ela lançou em 2021. E é esse livro aqui, esse aqui, ó, 2020, que ela lançou em 2021, né? Então, nesse livro aqui, ela fala que um grande Sainan vai acontecer em 2025, em julho, mês 7, né? Então, muita gente tá falando que por que ela não escreveu Saigai, né? Saigai, em japonês, significa um desastre natural, né? Tipo, terremoto, tsunami, né? É um desastre natural, né? E um Sainan, que também significa desastre, mas esse Sainan, esse kanji que ela colocou aqui, significa tipo uma coisa mais abstrato, sabe? Tipo, por exemplo, você tá num dia de azar, por exemplo, né? Por exemplo, você vai, bate o dedo no pé da mesa, fala, pô, hoje eu tô um desastre, hoje eu tô desastrado, né? Derruba alguma coisa, nossa, hoje eu tô desastrado, né? Uma coisa assim que acontece por algum ato da pessoa, entendeu?
mais ou menos por aí. Então, muita gente está achando que esse grande acontecimento aí, né, vai ser provocado por alguma coisa feita pelo homem e não vindo da natureza, né? Sim, vai acontecer, pelo que ela descreve no livro, vai acontecer um tsunami, né? Mas esse tsunami vai ser provocado por alguma coisa feita pelo homem, né? Não vai ser alguma coisa natural, né? Então todo mundo tá achando que pode ser alguma coisa aí diferente que vai acontecer com o Japão, né? Bom, o que ela colocou no livro é que entre o Japão e as Filipinas, uma grande porção de terra vai emergir do mar, né? Provocando um tsunami gigante que vai devastar uma grande área, né? Do Japão, Filipinas, Taiwan, né? E tudo isso está criando um grande bafafá aqui, né? Na Ásia em geral, né? E por causa disso, né? O turismo também deu uma queda, né? No turismo aqui no Japão, nas Filipinas, na Tailândia não, em Taiwan, né? Hong Kong. Então, muita gente tá com medo, né, que isso realmente aconteça. Como ela já acertou várias datas, principalmente quando ela acertou o de Fukushima, né, lá de Tohoku, lá no norte do Japão, né, no dia, ela não disse o dia, né, ela disse o ano e o mês, que foi em 2020, 2011, no mês 3, que é em março, né, que teve o terremoto e o tsunami, né? Então, depois disso, todo mundo ficou com o pezinho atrás aí das previsões dela, né? Então, quando ela lançou esse livro aqui, né, muita gente comprou. Eu também, de curioso, fui lá e comprei, né, esses dias atrás. E eu tava lendo aqui, né, ela escreveu várias coisas sobre os sonhos dela, né? Mas ela explica que assim, que ela resolveu escrever esse livro para que as pessoas assim, não para criar pânico, né? Mas sim para as pessoas se precaverem, né? Sobre o que pode acontecer, tá? Então, realmente pode acontecer, né? Como também pode não acontecer, né? Esperamos que não aconteça, né? Mas se acontecer, que as pessoas estejam preparadas, né? Isso é a mensagem que ela passa, né? Por isso que ela resolveu escrever esses livros aí sobre sonhos, né? Bom, na internet muita gente tá achando que vai acontecer, tipo, sei lá, que de repente um conflito aí entre Japão e algum outro país, ou entre a China e Taiwan, né? De repente, ninguém sabe, mas um detalhe, na previsão do sonho dela, que ela viu, o local onde vai acontecer, bem pertinho ali desse local, você olhando pelo Google Maps, né? Ela viu um vulto de 2 dragão, né? E o que significa esses 2 dragão aí, né? Bom, aí vai da mente de cada um dá uma versão sobre isso aí, né? Mas não sei, né? Qual país que representa, qual país que é representado pelo dragão, né? Quem aí sabe? Será a China? Né? Então, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Aqui a Ásia também, a gente pode de repente passar por algum conflito aí, né? Como tá tendo em outros lugares também, né? A gente não tá salvo em nenhum lugar, né? Nem no Japão, nem em qualquer outro lugar, né? Mas esperamos que isso não aconteça, não é verdade? E esse acontecimento pode causar o grande terremoto que o Japão vem se preparando há anos, né? O grande Nankai Jishin, né? E eu tava vendo ali pelos alguns vídeos, né, no YouTube, pesquisando um pouquinho também. De repente pode sim causar um terremoto, né? Desencadear esse terremoto de Nankai,
né? O Nankai Jishin. Esse terremoto é um terremoto muito esperado já faz um tempo aqui no Japão, né? Vai ser um terremoto grande, né? Vários estados ali da costa do Japão já estão se preparando, né, para que aconteça esse Jishin aí, né, esse terremoto, né? Quase não, todo ano, uma ou duas vezes por ano, né? Todas as fábricas faz um treinamento de evacuação da fábrica, né? Então você que está me assistindo também já deve ter feito, né? Se você mora aqui no Japão, trabalha aqui também, então você também já deve ter feito. Eu passei pelo terremoto lá de Fukushima, né? Na época eu morava ali perto, né? Fukushima, um pouco mais para baixo, eu morava em Ibaraki-ken, né? Que também tremeu bastante, né? E eu vou dar um relato aqui sobre o que eu passei no dia desse terremoto aí de Fukushima, né? Ali perto ali. Então a gente estava na fábrica, era um pouco antes do QQ das 3, né? Então a gente estava na fábrica e deu um terremoto meio forte, né? Mais ou menos, acho que foi se eu não me engano, acho que foi de 4 ou 5, alguma coisa assim, né? Deu um fortezinho, né? E todo mundo já estava acostumado, né? Que sempre tem terremoto para aquela área lá, né? Então a gente achava que ia parar, né? Então todo mundo só parou, né? E pensando, daqui a pouco já vai passar, né? E de repente passou mesmo. E a gente começou. Vamos continuar de boa, normal, né? E quando de repente veio aquele estrondo bem forte, né? Pau, 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 pau. E aí a galera se desesperou, né? Porque onde eu trabalhava, a gente trabalhava na fundição, né? E no setor que eu trabalhava era uma máquina bem grande, onde fazia aquelas formas de terra preta, né? Então ficava muita poeira preta, né? Assim, na parte de ferro, assim, da fábrica, na parte de cima, né? Então, quando tremeu, aquela poeira caiu tudo e ficou escuro, né? Mesmo que foi de tarde, né? Antes do que o que das 3, era 2h40 e pouco, eu acho, se eu não me engano, e tudo ficou escuro, né? A gente usava capacete com aquela luzinha, né? E isso ajudou bastante, né? E aí a gente correu para a porta de saída, mas o que aconteceu? Geralmente quando dá esse Jishin, né, cai a energia da blackout, né, na cidade inteira. E como a gente correu para a porta de emergência, a porta era automática. Ó, tem um mosquito aqui. A porta era automática, então a porta não abriu. E o que aconteceu? A galera não sabia por onde sair, né? Claro que tinha outras saídas, né? Mas porta pequenininha. Então a galera se desesperou e até que uma pessoa tinha um estilete, né? E rasgou a lona da porta automática. E a galera começou a sair por ali, né? E um pouco mais pro meio da fábrica tinha essa porta, uma porta normal, né? Onde a galera também correu para lá para sair da fábrica, né? Então a gente faz esses treinamentos na fábrica, né? Eu fiz um treinamento esses dias aí na fábrica onde eu trabalho e é um treinamento bem basicão, né? Não sei o de vocês, mas onde eu faço é um treinamento bem básico, né? Mas não sei, né? Se de repente tiver tudo escuro, se vai dar para fazer esse mesmo treinamento aí, se vai dar para realizar, né? Se vai dar para cumprir mesmo essas regrinhas aí que eles falam, né? Então, o que eu venho trazer para vocês é que vocês sempre fiquem atentos, né? Ainda mais agora que depois dessas previsões aí, né? Tomara que não aconteça nada, né? Mas que vocês fiquem atentos, né? Sempre, né? Sabe, vai no Requiem, tem aquelas lanterninhas pequenininhas, né? Sabe aquelas lanterninhas que é de chaveiro, né? Compra um pequenininho, né? Deixa na chave do carro, na chave da casa, né? De repente pode te ajudar bastante. Lanterna, sempre deixar o carro com o tanque cheio, né? Chegou na metade, não deixa esvaziar até o final, né? Chegou na metade, vai lá, completa. Eu sei que a gasolina tá um pouco caro também, né? Mas quando acontece essas coisas, para tudo, né? Para quem já passou por isso, né? Quem morou perto, sabe
quanto que é difícil, porque para tudo, mercado para, posto de gasolina, fica sem energia, né? Fica sem água, então, né? Nem os combines não tem comida no combine, tava tudo zerado, tudo vazio, né? Então, o que que acontece? Já que, né, ela deu essa previsão, né? Esperamos que não aconteça, mas vai que acontece, né? De repente, né? Então é sempre bom estar preparado, né? Com água, papel higiênico, né? Água, papel higiênico. Você com certeza deve ter essas carregador portátil, né? De celular, né? Deixa carregadinho, né? Deixa numa bolsinha, né? Uns produtinhos de primeiros socorros, né? Band-aid, álcool, esparadrapo, todas essas coisas aí vende no Dyson, né? Vende no Hyakuen, né? Então, tudo baratinho, não precisa ser caro, tudo baratinho, né? Deixa ali, pertinho da porta ou algum lugar perto da saída, né? Da janela, por exemplo, né? Então, são algumas coisinhas que a gente tem que ficar precavido, né? Não só por causa dessa previsão dela, mas como o Japão é um país que treme bastante, né? Dá muito terremoto aqui, então sempre é bom ter esse pensamento de que uma hora você vai ter que sair correndo, né? Da sua casa, né? Então, quando acontece um terremoto forte, por exemplo, que você está na sua casa, esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube sobre quando você está dentro da sua casa e acontece um terremoto forte, né? Quando acontece um terremoto forte, é perigoso as portas emperrarem, porque a casa balança e pode ser que ela fica torta, né? Então as portas não abrem, né? Então quando der o primeiro aviso de terremoto, você pega e já deixa a porta aberta, já abre a porta, tá? Não sai correndo, por causa que é perigoso as coisas lá de fora caírem em você, né? Entra debaixo da mesa, né? Espera um pouquinho até acalmar um pouco, né? E aí quando você viu que acalmou, aí você pega a sua mochila e vai pra rua, né? Geralmente, perto da sua casa, não sei se tem, né? Mas aqui perto de casa, por exemplo, tem um Koen. Koen aqui no Japão é aquelas praças, né? Então, para você ficar mais tranquilo, porque não tem casas ao lado, né? Não tem fiação também passando em cima dessa praça, né? Que é perigoso o poste cair e de repente cair os fios também em cima de você, né? Então é sempre bom você ter uma rota de fuga, né? Para que quando aconteça alguma coisa você correr para esse lugar e não precisar de ficar pensando para onde você vai, né? E se você mora com sua esposa ou se você mora com, né, a sua família, né, é sempre bom conversar, né, sobre algum ponto em específico assim, né, um ponto de encontro. De repente, o pessoal tá tudo espalhado, né, as crianças estão na escola, o pai tá trabalhando, a mãe tá trabalhando e quando dá essas coisas, o celular você não consegue ligar porque fica tudo congestionado, né? Então, não tem comunicação. Então, é sempre bom vocês combinarem um local de encontro, né? De repente, na escola onde seus filhos estudam, ou em algum prédio perto da sua casa, né? Prédio não, né? Alguma praça, né? Eu digo prédio porque, por exemplo, vocês viram aí no terremoto que deu com o tsunami também que aconteceu lá em Fukushima, em muitos lugares ali por perto, né? Que aconteceu o tsunami. Muitos lugares como hospitais, alguns prédios, né, mais altos, as estruturas são fortes, né, então a água não é qualquer coisa que vai levar, né, esses edifícios, né. Então acho que se você mora no litoral, por exemplo, né, que tem um grande perigo de ocorrer um tsunami, né, esses locais aí onde você possa ficar mais alto, né? De repente você não consegue chegar até uma montanha, por exemplo, que é muito longe, né? Então você já, né, deixa visto, né, um caminho para algum edifício ou alguma escola ou algum, né, prédio grande, né, que dê para você subir até a parte de cima, né?
que pode te salvar a sua vida, né? E que mais também? Para vocês que moram no litoral, quando der o alarme do terremoto, né? Se tiver alarme de tsunami, né? Todas as cidades elas vão tocar sirene, né? Bom, se tiver gente na sua casa, né? Não sei se você, não sei não, né? Você vai voltar para buscar essa pessoa, né? Mas se caso você não tenha ninguém, não volte para sua casa para pegar mantimentos, para pegar alguma coisa, tá? Porque é muito perigoso. A gente não sabe em qual momento o tsunami pode vir, né? Então, a primeira coisa que você faz se você está sozinho, né, mora sozinho, já ir para um lugar onde você vai se salvar, né? Um lugar mais alto, tá? Se você pretende ir de carro, saiba que se você ver vários vídeos aí que tem no YouTube, você vai ver que os carros ficam todos congestionados, nem vai nem vem, né? Então você vai perder muito tempo, de repente você querer ir de carro, né? Se você já está no meio do caminho e consegue, né, pegar um atalho ou alguma outra rua mais vazia que dá para você ir para um outro lugar mais longe, aí beleza. Mas se você tá ali, bem ali no, perto da praia, por exemplo, e querer sair com o carro, você vai ver que vai pegar congestionamento no meio do caminho, né? E isso daí é perigoso, né? Porque as pessoas ficam ali esperando, vai, e de repente a água vem e você não consegue mais sair do carro, né? Então, assim, foram coisas que aconteceram, né, no tsunami passado, em 2011, que a gente vendo hoje em dia são coisas que dá pra gente prevenir, né? Então, esse vídeo que eu tô fazendo, né, não é pra deixar o pessoal aflito. Claro que a gente fica, né? Porque essa mulher aí acertou várias previsões e se de repente ela acerta mais esse também, aí não está lascado, né? E então, não é pra assim, a intenção do vídeo, né, não é pra deixar ninguém em pânico, tá? Mas sim para deixar as pessoas cientes de que de repente pode acontecer alguma coisa bem grande aqui no Japão e que todo mundo estejam preparados, né? Dessas coisas que eu falei para vocês aí, né? Estejam preparados para que vocês não precisem ficar passando perrengue depois, né? Então, como eu te falei, alguns tsunamis que aconteceram antes, né? No passado, eles aconteceram para que a gente melhorasse e se precavesse de muitas coisas, né? Então, se por um acaso vier um tsunami, né, que todo mundo esteja preparado para esse tsunami, beleza? Então, esse vídeo foi mais para prevenção, né? Sobre alguma coisa que possa acontecer aqui no Japão, entre esse mês aqui, mês 7, de repente até mês 8 também, né? É bom ficar sempre em alerta, né? Porque o grande Nankai de Shin, né, está por vir aí, né? Pela previsão, acho que eles não dão mais do que 30 anos para vir esse de Shin forte aí, né? Então é sempre bom estar preparado. A gente nunca sabe quando vai vir, né? Mas pelo livro dessa moça aqui, hoje em dia já é uma senhora, né? Pelo livro da Ryo Tatsuki, né? A previsão é que algo de muito ruim aconteça mês 7 de 2025. As pessoas acham que vai acontecer no dia 5, né? Porque é o dia que ela sonhou, né? Geralmente o dia que ela sonhou é o dia que às vezes acontece. Alguma das previsões passadas que ela teve aconteceu isso aí, né? O dia que ela sonhou foi o dia que aconteceu. Então as pessoas acham que pode ser dia 5, né, de julho de 2025. Mas pelo livro ela escreveu só em julho de 2025, tá bom? Então, para vocês que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado de ter acompanhado, né? Para quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe seu like, né? Compartilhe esse vídeo, beleza? Então, é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.